noite. Eu convido que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12, nós vamos ler os versos 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. E depois você mantém a sua Bíblia aberta, como de costume. Diz assim, Lucas, no capítulo 12, versos 13 a 21. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tem de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche os olhos, vamos orar isso uma vez neste momento. Senhor Deus amado, estamos diante da tua palavra. Fale aos nossos corações, como você já tem feito, meu Deus, desde o início deste culto, que é para a glória do teu santo nome e para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, nós pedimos e oramos. Amém. Amém. Irmãos, o que você tem preparado? Ainda neste embalo de um ano novo, né? Não tão novo mais, porque já se passaram hoje, completando 11 dias. O que você tem preparado? Irmãos, de acordo com um estudo realizado com uma plataforma de idiomas online, eles fizeram uma pesquisa em 2024. E para saber no Brasil qual é o estado mais querido. E eles já tinham feito essa pesquisa antes. Antes tinham feito sobre sotaque. Minas Gerais deu um sotaque mais charmoso. Então, uai, né? Trem, e assim por diante. E nessa pesquisa, para saber qual é o estado mais querido, Minas Gerais novamente ganhou como o estado mais receptivo do Brasil. No Brasil são 27 estados mais do Distrito Federal ou 26 estados mais do Distrito Federal, alguma coisa assim, né? Bom, nessa pesquisa eles escutaram 1.000 brasileiros de todas as regiões do Brasil. Minas Gerais ficou com cerca de 22% desses votos, 22% de 1.220 pessoas por aí falavam Minas Gerais. O segundo colocado foi o estado da Bahia com 14%, depois veio São Paulo com 9%. Dentre os motivos citados por esses participantes dessa pesquisa, eles falaram que o motivo de escolher Minas Gerais como o estado mais receptivo do Brasil é que em todo lugar de Minas que eles iam, o mineiro chamava assim: vamos entrar, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pão de queijo. E isso, Minas Gerais não tem praia, mas como isso, nessa quesito, nesse tipo de abordagem que faz com que a pessoa queira voltar mais a esse estado. Ou seja, de acordo com a pesquisa, o mineiro está sempre preparado para receber uma visita e criar um ambiente melhor possível para que essa visita se sinta à vontade. É isso que essa pesquisa falou do mineiro.
cria um ambiente agradável. Por falar em ambiente agradável, a pergunta dessa noite é: como você pretende se relacionar com o Senhor Jesus neste ano de 2026? Como você pretende fazer? Como nós falamos nas duas mensagens anteriores, a última do ano passado e a primeira, nós falamos sobre planos, sobre objetivos. A pergunta hoje é: dentro desse objetivo, você em algum momento considerou como a sua casa vai estar para, entre aspas, receber Jesus? Por que eu falei entre aspas? Porque eu falo, mas peraí, pastor, Jesus já mora na minha casa, ele está presente na minha vida. Sim, é verdade. Mas será que Jesus não está se tornando apenas um morador comum nessa casa, na nossa vida? Será que por muitas das vezes esse morador ele não está sendo deixado de lado, esquecido, colocado em segundo plano? Por que eu digo isso? Aí nós voltamos para o texto que nós lemos. No texto que nós lemos, nós vamos ver um homem que se aproxima de Jesus com uma causa que aparentemente alguém vai falar assim, é uma causa justa. Veja aí o verso 13. Um homem se aproxima de Jesus e fala assim: mestre, ordena ao meu irmão que reparte comigo a herança. Ou seja, ele e seu irmão estavam ou não se entendiam quanto à divisão da herança. Não sabemos aqui quem estava certo, quem estava errado. O fato é que não entendiam quanto à divisão da herança. E mais para frente, no verso 14, a resposta de Jesus é dura, né? Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Por que você está trazendo essa causa para mim? Quem falou para você que eu vou resolver essa causa? Por que Jesus foi tão duro com esse homem? Por que Jesus foi tão rígido com esse homem? Por que Jesus falou assim: olha, não, esse assunto não é agora, esse assunto deixa para depois, eu estou falando de coisa mais importante. Mas Jesus aqui, quando a gente vai ver determinados textos bíblicos, nós temos que tentar colocar essa entonação de voz, né? Jesus aqui não falou de forma suave com esse homem. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus perguntou. A resposta, porque Jesus falou de forma tão rígida com este homem, é em todo o contexto do capítulo 12. Os versos anteriores que nós não lemos, os irmãos podem perceber que Jesus está falando de cautela, todo cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está falando da necessidade de vigilância. Jesus está falando do cuidado de Deus para com os seus filhos, versos 1 a 12. E Jesus, nesse contexto, ensinando aquela multidão, de repente, de uma forma tão abrupta, esse homem surge com um pedido que mostra que ele não estava prestando atenção naquilo que Jesus estava falando. Jesus falou que Deus está cuidando dos seus. E este homem, de repente, vem: mestre, manda meu irmão repartir comigo a herança. A este homem, nós podemos encontrar aqui, com base nesse texto, e isso eu quero compartilhar com os irmãos. Este homem, ele não tinha nada para oferecer a Jesus. Por que este homem não tinha nada para oferecer? Esse texto nos traz 3 pontos. Primeiro, este homem não tinha nada para oferecer para Jesus porque ele estava ocupado resolvendo os seus problemas. Volte nos versos 13 e 14. Este ponto, o homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. A resposta de Jesus: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Este homem, irmão, que interrompe de uma forma abrupta o ensinamento de Jesus. Lá no primeiro versículo do capítulo 12, Lucas fala assim: Jesus estava ensinando para uma miríade, ou seja, para uma multidão incontável. E aquela multidão ali, prestando atenção, ouvindo os ensinamentos de Jesus, esse homem chega, de repente, num assunto aleatório, ou um assunto que não tem a ver com os ensinamentos de Jesus. E provavelmente esse homem acompanhou Jesus em outras situações. Lucas, irmãos, desde o capítulo 4, ele vai registrar as coisas que Jesus fez. Por exemplo, no capítulo 4, Lucas registra a cura de um endemoniado em Cafarnaum e também a cura da sogra de Pedro. No capítulo 5, Lucas registra
a pesca maravilhosa, Jesus curando um leproso, e Jesus curando um paralítico em Cafarnaum. Nós falamos que Cafarnaum era a base de Jesus. Jesus viajava e sempre voltava para Cafarnaum. Capítulo 6, Jesus cura o homem da mão ressequida, naquela questão do sábado. Jesus escolhe os seus discípulos. No capítulo 7, Lucas registra que Jesus acalma a tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus encontra aquele endemoniado Gerazeno lá no cemitério e o liberta. E Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, ressuscita a filha de Jairo. Também Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus, Lucas registrou a multiplicação de pães e peixes, a cura de um jovem possesso, sem contar os ensinamentos. Lucas registrou o Sermão do Monte, a oração dominical, Jesus falando sobre jejum, Jesus falando sobre o perdão. Por que eu trouxe esse resumo dos capítulos anteriores de Lucas? Porque Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Porque Jesus não era apenas mais um homem, um mestre no meio da multidão, ele era o próprio Deus, ou de acordo com o texto que nós lemos no início, Jesus era o salvador dos humildes. Ele veio para trazer o reino de Deus e assim salvar os seus do império das trevas. Mas mesmo diante dessa situação toda, mesmo diante desses milagres, desses sinais, desses ensinamentos, esse homem se aproxima de Jesus, não por causa dos feitos de Jesus, não por causa dos ensinamentos de Jesus. Esse homem aproxima de Jesus por causa do seu problema. E hoje muitos acontecem, muitos fazem assim, né? Muitos procuram as igrejas ou para a igreja para que Deus resolva o meu problema. Não tem nada de errado em pedir a Deus para resolver o meu problema. Mas a questão é que essa é a motivação. Se essa pessoa recebe um não, como esse homem recebeu, essa pessoa sai, vai para outra igreja, e de repente ela não quer saber de igreja nenhuma, porque afinal de contas me prometeram que Deus vai resolver os meus problemas e Deus não resolveu os meus problemas. E esse homem aproxima-se. Falei que no Sermão do Monte, uma das partes do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, Jesus falou assim: olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque aqui a traça, a ferrugem vão destruir esse tesouro, o ladrão vai roubar esse tesouro. Deus fala: juntai para vocês tesouros no céu, porque lá no céu o seu tesouro está seguro, a traça, a ferrugem não vai destruir, o ladrão não vai roubar. Jesus termina essa parte dizendo: porque onde está o seu coração, teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, quando esse homem aproxima de Jesus, pedindo mandando Jesus falar com o irmão dele para dividir a herança, o coração desse homem não está nos ensinamentos de Jesus, o coração desse homem está na riqueza, o coração desse homem está na herança que ele queria que o irmão não compartilhe. E Jesus também, no Sermão do Monte, Mateus que registra, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e vai agradar outro. Jesus cita como exemplo: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E mais para frente, Paulo vai falar assim: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A primeira resposta que encontramos nesse texto, para o que tem preparado, é: nada, porque eu estou resolvendo os meus problemas. Esse homem estava no meio da multidão, naquela multidão atento aos ensinamentos de Jesus, mas esse homem não estava atento aos ensinamentos de Jesus, ele estava preocupado com seus próprios interesses, preocupado com os tesouros desta vida, desta terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão escava, e de repente tudo se acaba. Se eu fizer uma pergunta para você esta noite, famosa pergunta retórica, não precisa de responder, né? Pelo menos em voz alta, não. O que você tem preparado para Deus no ano de 2026? Qual será a sua resposta? Você já pensou nisso? O caso deste homem não é o único da Bíblia, não é o único que perdeu a oportunidade de aprender com Jesus, não é o único que valorizou as outras coisas acima dos ensinamentos. Uma certa vez um jovem se aproxima de Jesus. Lucas chama esse jovem no capítulo 18 de um homem de posição, um jovem rico. Chega: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
olha os mandamentos, eu observo tudo, desde a minha mocidade. Jesus mostra para ele onde estava o tesouro dele, o que era o tesouro dele, onde o coração dele estava. E ele não vai embora porque Jesus não atendeu às suas expectativas. Aqui o cenário é o mesmo. Esse homem chega próximo de Jesus e dá, interessante que ele dá uma ordem, né? Ele não chega assim, mestre, fala para o irmão para poder dividir a herança comigo. Mestre, ordena. Então ele fala para Jesus ordenar o irmão, mas ele está ordenando para Jesus, olha, faz isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero que o Senhor faça. Então o Senhor ordena para o meu irmão o que ele tem que fazer. Isso ocorre porque nas duas situações, tanto do jovem como desse homem, Jesus não era o centro da vida. E ele estava no meio da multidão, estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, estavam vendo os milagres que Jesus havia feito. Este homem não estava com nada preparado, porque ele estava preocupado em resolver os seus problemas. Mas o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele de uma forma didática, ele aproveita o momento para ensinar mais uma vez a multidão. Jesus usa parábolas, era o costume dele. Jesus usa uma parábola então para ensinar a multidão ali, diante do exemplo daquele homem, vou ensinar a vocês o que vocês não devem fazer. Preste atenção. Versos 16 a 18. Então este homem chega, dá uma ordem para Jesus, Jesus dá a resposta de volta. Creio que Jesus deu a resposta no mesmo tom, né? Jesus fala assim, ó, tenha cuidado, guardai de toda e qualquer avareza. A avareza está relacionada exatamente à questão do amor ao dinheiro. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus então vai proferir uma parábola, verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância, e ele ficava discutindo com ele mesmo. O que eu vou fazer? E os campos estão ali, a colheita está se aproximando, e está produzindo muito mais do que eu imaginava. E ele tem uma ideia: vou destruir meus celeiros, que são pequenos, vou construir celeiros maiores, vou colher os meus frutos, vou colocar ali dentro e eu vou ficar só de pé espalhado. Come, bebe, regala-te, porque você tem muitos bens para o resto da vida. O desejo de todos nós é que nós tenhamos este ano um ano próspero e abençoado. Isso não tem erro, não tem nada de errado. Cheio de realizações, cheio de conquistas, de vitórias, de alegrias. Irmãos, essa é a vida desse homem da parábola contada por Jesus. Ele é um grande agricultor, sua colheita vai bater recordes inimagináveis, que ele não estava preparado, tanto que ele não tem espaço para guardar a sua produção, verso 16. Ele está diante de um problema. E que problema bom, né? E que problema bom? Porque aqui não é a falta, aqui é o, vamos dizer assim, entre aspas, o excesso. Todos nós gostaríamos de ter um problema assim. Às vezes as pessoas perguntam como você está, eu falo, olha, se melhorar, eu não acho ruim. Tem gente que fala que melhorar é estrada, né? Não, se melhorar, eu não acho ruim. Se melhorar, melhor ainda, né? E esse homem está com esse problema, o que eu vou fazer? Então ele é um homem abastado, né? A sua vida abastada, né? Sua vida cheia de riquezas, ele arruma uma solução, ele faz esse empreendimento, ele tem tudo planejado em sua mente, fazer celeiros maiores. O problema aqui, irmãos, não está em como esse homem administra as suas bênçãos. O problema não é como nós vamos administrar as nossas bênçãos. O problema é o que nós vamos colocar como prioridade. Nós temos que tomar cuidado para que as bênçãos que o Senhor nos der esse ano, Ele vai nos dar com certeza, porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer em abençoar os seus. Ele tem prazer em te abençoar. O problema é nós deixarmos essa bênção e usamos essa bênção de uma forma que ela venha a se tornar uma maldição, no sentido de que pode afetar o nosso relacionamento para com Deus e com a sua igreja. Em nenhum momento esse grande produtor, ele reconhece de onde vem as suas bênçãos. Em nenhum momento ele reconhece que o seu trabalho é abençoado não por causa do seu esforço.
Em nenhum momento ele fala de gratidão a Deus pelas bênçãos. E se ele não agradece, logo ele não reconhece que é o Senhor que deu todas as bênçãos para ele. A preocupação deste homem é planejar o seu futuro. Ele olha e vê os seus campos promissores. Ele começa a preparar-se para a colheita. E ela ainda nem chegou. Ele está preocupado com o dia de amanhã. No decorrer do capítulo 12 de Lucas, aí, mais para baixo, Lucas vai falar exatamente isso, né? Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Inquietar é: não perca o sono. Inquietar é: não atrapalhe a sua rotina. Jesus não está proibindo você de pensar no dia de amanhã ou de planejar o futuro. O que ele está advertindo é contra a inquietação. O dicionário diz que a inquietação é um estado que você fica muito agitado, muito preocupado e já não consegue mais pensar nas outras coisas e só fica pensando naquele problema que você tem para resolver ou naquele plano que você quer tanto realizar. E assim é esse homem. Ele está pensando: o que eu vou fazer com a minha produção? Eu preciso construir celeiros maiores. Este homem da parábola está agitado, inquieto. Ele não tem paz. Ele está nervoso. Jesus descreveu o comportamento desse homem quando diz que ele arrazoava consigo mesmo. Ele ficava conversando consigo mesmo, ele ficava debatendo consigo mesmo, ele ficava discutindo consigo mesmo. Imagina que esse homem ficava andando de um lado para o outro: o que eu vou fazer? O que eu farei? Ele não buscou em nenhum momento o conselho de Deus ou de outra pessoa enviada por Deus. Ele mostrou o seu comportamento autossuficiente: farei isso. Ele mostrou o seu comportamento egoísta, orgulhoso. E quem age assim desconhece ou despreza o poder de Deus. Nós também compartilhamos na mensagem, na última mensagem do ano passado, um texto de Tiago. O Tiago fala assim: olha, ao invés disso, você devia dizer: se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Isso que Tiago fala no seu capítulo 4. Quando o coração, irmão, está centrado nos planos, e esses planos não envolvem Deus, esses planos se tornam para o homem um ídolo para o seu próprio coração. E aí a idolatria é pecado. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas é pecado. Qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para mim e para você é um ídolo e logo é pecado. Para este homem era os seus bens. Este homem tem um ídolo que são os seus planos, e por isso ele é chamado de louco pelo próprio Deus. Louco, estúpido, ignorante, egoísta, incrédulo. Esses são os significados que essa palavra pode trazer. Ele é ainda mais louco porque ele não tem nada preparado para Deus, porque está tão preocupado com o seu futuro, está se esquecendo daquele que dá a vida e daquele que tira a vida. Como eu falei, são 3 pontos. Versos 19 e 20. Primeiro verso 19 diz assim: então direi a minha alma: tens em depósito muito bem para muitos anos, descansa, come, bebe e regate. Essa era a linha de raciocínio deste homem. Este homem, ele não tem nada preparado para Deus, porque ele pensa em aproveitar a vida. Primeiro ele está preocupado em resolver seus problemas, depois ele está preocupado em planejar o seu futuro, agora ele está preocupado em aproveitar a vida. Vou destruir os celeiros pequenos, vou construir celeiros maiores, vou armazenar toda a minha produção e vou aproveitar a minha vida. Resolver os problemas, fazer planos, conseguir realizar os planos e aproveitar a vida, irmãos, é um bom plano para nós este ano de 2023. Essa é a linha de raciocínio de qualquer um de nós. Resolver os problemas, planejar o futuro
futuro e aproveitar a vida. Muitos dizem que primeiro vão aproveitar a vida, e isso é muito jovem vive isso, né? E quando tiverem mais velho, aí sim vão procurar Deus. Mas tanto esse homem da parábola, quanto os que pensam assim, se esquecem do verso 20 que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esse verso contém, ao mesmo tempo, o verso 20, ao mesmo tempo um pedido e um tempo determinado para esse pedido. O pedido é: esta noite te pedirão a tua alma. O tempo é esta noite. Deus, o Senhor, aquele que possui todas as coisas, o Criador de todas as coisas, em um determinado momento Ele vai reclamar, ou seja, Ele vai pedir aquilo que é dele. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Samuel, 1 Samuel capítulo 2, 6, né? Ana, em sua oração, agradecendo a Deus, ela diz assim: o Senhor é que tira a vida e o Senhor é que dá. O Senhor que faz descer a sepultura, o Senhor que faz subir. A alma pertence ao Senhor. Ele dá, Ele tira. Ele dá quando o homem nasce. Ele tira quando o mesmo homem morre. Só que nós não sabemos quando será. Existe apenas a exortação bíblica para que nós sejamos sempre vigilantes. Lembra da parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 nécias, loucas, preocupadas com outras coisas, mas não estavam preparadas para o noivo. Mas para o louco da parábola, Jesus fala, quando Deus irá pedir, né, a sua alma, esta noite. Acontece que esse homem não está preocupado com a vida à morte, após a morte, de repente ele nem acreditava que existisse a vida após a morte. Muitos até desprezam, né, ignoram. Então eu vou dizer à minha alma: aproveita, come, bebe, regala-te. O caso desse homem louco também não foi o primeiro registrado na Bíblia. Lucas, no capítulo 9, ele registra o caso de um homem que fala assim: mestre, eu quero seguir o Senhor, mas primeiro me deixa sepultar o meu pai. Jesus fala com ele assim: olha, deixe os mortos sepultar os seus mortos, porém vai e prega o Evangelho. Esse homem queria, de repente, aproveitar a vida com seus pais, ou cuidar dos seus pais, e só depois da morte dos seus pais eu vou seguir o Senhor. De repente os pais estavam até mortos mesmo, e o Senhor fala assim: deixa eu lá cuidar do sepultamento deles e depois eu vou te seguir. Jesus não está falando que você deve abandonar a família, mas esse homem ele vem com uma ordem invertida. Se ele falasse assim: mestre, eu vou te seguir, mas ele fala: mestre, eu vou te seguir, mas primeiro, ou seja, coloca uma adversidade, né? Eu vou seguir o Senhor, mas primeiro eu tenho que fazer isso. Eu vou seguir o Senhor, mas primeiro eu tenho que aproveitar a minha vida, mas primeiro eu tenho que resolver um problema. Jesus, irmãos, nos ensina a abandonar as nossas responsabilidades, sejam elas familiares, sejam elas no trabalho, em outras áreas que nós somos envolvidos. Mas Ele ensina a prioridade. Há um custo em seguir a Jesus. E cada um de nós devemos estar disposto a servir a Jesus, mesmo que exija sacrifício. E vai exigir. O homem dessa parábola está preocupado em curtir a vida. Está preocupado em aproveitar os frutos do seu trabalho. Mas ele quer fazer isso sem Deus. Ele não se preocupa com Deus. Por isso, a terceira resposta para a pergunta que eu tinha preparado é: nada, porque eu estou aproveitando a minha vida. Lembra que Salomão escreveu no capítulo 11, versos 9 e 10 de Eclesiastes? Um conselho para os jovens, né? Alegra-te, jovem, a tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Então, Salomão para por aí, sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá conta. Aproveitar a vida sem Deus é loucura. Como diz o próprio Salomão, é correr
Algumas vezes, né? A pessoa não é louco, não, mas joga pedra no avião. Isso é loucura. Tem que ser isso. Outra expressão usada por Salomão é assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Ou seja, tudo é passageiro. Salomão, né, ele enfatiza sempre a incompreensão do homem diante dos propósitos soberanos de Deus. Ele sempre observa a sabedoria de Deus e as obras dos homens e faz essa comparação. E percebe que a obra do homem é frágil, às vezes vazia e é transitória diante de Deus, o Deus que governa todas as coisas. Este homem é louco, irmãos, porque ele faz os seus planos, mas se esquece da sua própria vida, ou que a sua própria vida não lhe pertence no final das contas, pertence a Deus. Por isso, o pedido, né? Esta noite te pedirão a tua alma. Para que eles prepararam? Irmãos, eu quero concluir e trazer aplicações para nós. Vamos voltar lá na pesquisa falando dos mineiros. Recebemos bem as pessoas para que elas se sintam bem em nossa casa, mesmo não sendo de casa. A palavra de Deus fala sobre hospitalidade. Paulo fala assim aos Romanos, no capítulo 12, verso 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hospitalidade é amor ao estrangeiro, ou seja, aquele que não faz parte da sua casa, da sua família. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 2, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem saber, acolhem anjos. Parece que o mineiro nasceu com essas verdades gravadas, né? Até mesmo sem saber. Quando eu pergunto o que você tem preparado, não estou falando de obra para a salvação. Eu vou oferecer isso aqui para Deus me salvar. Não. Aqui nós estamos falando para crentes salvos em Jesus Cristo, que muitas das vezes podem planejar as coisas e esquecer de Deus, esquecer de consultar a Deus. Aqui estamos falando para crentes que possuem o Espírito Santo morando em suas vidas, em seus corações, mas pode ser que em algum momento ele se torna mais um morador comum do que o principal morador, ou o único morador dos nossos corações. Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, 19, ele traz essa exortação. Exortação é encorajamento. Não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito que está em vocês, preste atenção no Espírito Santo em vocês. Não desprezem o Espírito Santo. O que significa isso? Significa que não devemos ignorar ou diminuir a importância do Espírito Santo em nós. É por meio do Espírito Santo que nós somos preparados para cada dia oferecer as nossas mãos em serviço na obra do Senhor. É preciso, irmãos, que nós fiquemos então atentos para que este ano, como nós falamos na quarta-feira, pregando no presidente, falando que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, e digo que esse ano também vai ser um ano de muito trabalho, pois a obra de Deus ela não para. O que você tem que preparar? Como estão as suas mãos para trabalhar no reino de Deus? Que o seu 2026 seja mais um ano debaixo da ação do Espírito Santo. Que você, em todos os seus planos, sim, peça a Deus para resolver os seus problemas, trabalhe para o futuro, aproveite a vida. Salomão fala isso, né? Que eu tenho que trabalhar para aproveitar o fruto do meu trabalho. Para quem trabalha Deus, se eu não aproveito o fruto do meu trabalho? Mas tudo isso, irmãos, deve ser feito debaixo da orientação do nosso Deus, sem desprezar o nosso Deus, sem esquecer o nosso Deus. Tudo que nós fazemos não para agradar a homens, fazemos para agradar ao nosso Deus.
Porque se preocupamos de uma forma egoísta, poderíamos ser chamados de loucos. Na verdade, não somos chamados de loucos, né? Mas como Paulo fala, por causa da loucura do Evangelho, não por causa ou pelo motivo de não priorizar as coisas de Deus. Se você este ano priorize ainda mais o reino de Deus em sua vida, como nós cantamos no primeiro cântico. Isso, meu irmão, podemos cantar de novo? Buscar primeiro o reino de Deus? Logo após nós vamos parar. Vamos ficar de pé mais uma vez para cantarmos o primeiro.